Queridos, mais uma vez quero cumprimentá-los nesta noite, para aqueles nunca é demais saudá-los com a doce e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Vamos, queridos, ficar em pé. Eu tenho costume de fazer a leitura em pé. Abre a tua Bíblia comigo. Deus já falou neste lugar através dos louvores. Deus já recebeu a nossa adoração nesta noite. Agora chegou o momento mais importante do culto, que é o momento que Deus vai falar conosco, amém? Deixa o teu coração aberto para que o Espírito de Deus fale no teu coração, amém, queridos? Abre a tua Bíblia em Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler na tela a versão um pouco diferente, mas eu quero ler com você aí na tela. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Poder dizer amém? Amém? Senhor, nós estamos diante de Ti e diante da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, eu ocupo este lugar para falar o que está no Teu coração. Meu Deus, usa a minha vida somente como instrumento, e que Teu povo possa receber a Tua palavra e seja, Senhor, abençoado nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, nós vivemos em dias em que os homens correm para lá e para cá, para mostrar ser grandes, ser valorosos, ser poderosos, ser valentes, medem força um com o outro, para mostrar que eles crescem, que eles podem, que eles são melhores. Essa é a mentalidade do homem, essa é a mentalidade do mundo, uma disputa para ser melhor que o outro. Mas a palavra de Deus nos ensina algo muito importante para nossas vidas. Desde o Gênesis, Deus quer mostrar ao homem que o homem não é formado de porcelana, que o homem não é formado de ouro, de prata, de bronze, mas o homem foi tirado da argila da terra. O homem foi tirado do barro. O homem, na verdade, foi feito pelas mãos de Deus por uma matéria que você não vê em lugar nenhum, na verdade, como algo que tem muito valor. Você não vê por aí a importância do barro como uma disputa. Você não vê disputando por barro, você vê disputa por petróleo, você vê disputa por ouro, você na verdade vê disputa por tantas coisas valiosas como cobre, como manganês e outras coisas mais, até pelo ferro, mas você não vê disputa por barro. E Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios que Deus, na verdade, usa as coisas que não são para confundir as que são. Agora, queridos, lá Isaías escreveu no capítulo 64, no verso 8, ele escreveu assim: agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o quê? Barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Quanto barro nós temos aqui esta noite?
Quantos barros nós temos aqui esta noite? Quanto ouro nós temos aqui? Quanta porcelana nós temos aqui? Graças a Deus, ninguém levantou a mão. Mas, irmãos, tem lições extraordinárias extraídas desta colocação. Não está na palavra de Deus por acaso. Não estão os profetas falando por acaso, nem os homens que escreveram o Novo Testamento, os servos do Senhor. Em muitos versículos que nós vamos decorrer aqui rapidamente, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada tem um ensino tremendo para nós a respeito do barro. Na verdade, é uma metáfora. E agora nós vamos ver as características do barro. Eu quero ser breve, eu não quero ser tão longo, mesmo porque nosso horário está se avançando. A primeira característica do barro, eu quero mostrar para você. Primeira, barro não tem valor. Eu já disse aqui que não existe nenhum lugar por aí que o barro influencia a economia. Não existe nenhum lugar no mundo que o barro, na verdade, sustenta uma nação. Não, você não vê. Você não vê nas bolsas de valores. Olha o barro hoje, olha o barril do barro, o quilo do barro, ou a tonelada do barro hoje subiu ou desceu. Porque barro, queridos, ninguém quer. Na verdade, barro chacoalhamos até fora do nosso sapato. Barro para os homens só serve para tampar buraco. Mas para Deus, barro tem um valor tremendo. Você não sabe qual a importância que é o barro para Deus. Barro não tem valor para os homens. Às vezes, queridos, nós mesmos nos achamos grandes. Às vezes nós nos achamos tão importantes. As nossas vaidades pessoais, achamos que são muitas coisas. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 17 e 18, diz assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você é barro, eu sou barro. Diante do Senhor, nós temos valor. Diante do mundo, nós somos barro, queridos. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Quem te valoriza é Deus. Diga para o teu irmão aí, quem te valoriza é Deus. Às vezes você, na sua vida cotidiana, lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá nos teus negócios, não dão valor nenhum. E se você fala que você serve a Deus, muito menos ainda. Há um desprezo muito grande para aqueles que são barro. Quantas vezes, queridos, nós julgamos as pessoas pela aparência, nós julgamos as pessoas pela maneira delas se vestirem, ou pela maneira delas falarem com um vocabulário às vezes não muito perfeito. Mas para Deus, Deus o louva, Deus o honra, porque Deus sabe trabalhar com barro. Mas o barro, queridos, o barro não tem valor neste mundo. Disse alguém: Deus a todos fez do pó da terra, mas alguns pensam que foram feitos de porcelana. Tem gente que acha assim. Quantos? Eu já na minha carreira de ministério, na obra do Senhor, vi muita gente querendo demonstrar que é porcelana. E o Espírito de Deus falava na minha mente, ele esqueceu que ele é barro. Se nós estivermos nas mãos do oleiro, nós seremos alguma coisa. O texto diz aqui que ele fazia, lá no capítulo 18 de Jeremias, no verso 4, ele diz que ele fazia o vaso de barro, e o barro se quebrou em suas mãos. Querido, o barro não quebrou fora das mãos do Senhor. O barro quebrou nas mãos do Senhor. O maior segredo é que, sendo barro, nós não saímos das mãos do Senhor. Nós não podemos distanciar do Senhor. Se nós, por nossas falhas, pelas nossas imperfeições, nós estivermos nas mãos do Senhor, o que Ele vai fazer? Do mesmo barro, Ele fará um outro vaso. Aleluia. Não, Ele não descarta você, não. Muita gente pode te descartar. Muita gente pode deixar você de lado. Você não tem mais jeito.
você não serve, você não vai, você não tem jeito, já tentamos de todas as formas. Mas se você estiver nas mãos de Deus, Deus faz de você. Ele não descarta você. Os homens podem descartar, Deus faz de você um novo vaso. Amém, queridos? Amém. A segunda lição que nós aprendemos é que o barro é frágil. Olha, eu disse que barro é diferente de ferro. Eu já disse aqui que barro não é algo forte igual o ouro, igual a prata. Barro também não é igual ao bronze. O barro se espatifa à toa. Qualquer coisa o barro quebra. Você quer ver uma coisa? Basta uma pequena pressão na vida para que nossos sonhos se despedacem. Basta uma pequena prova na semana para andarmos já tristes, cabisbaixos, andarmos como um vaso quebrado, clamando misericórdia. Queridos, barro é muito frágil. Agora, Paulo explica isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 5 e 9, diz assim, ele diz assim, se alguém assim me gloriarei eu, de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Você é frágil. E disse, a minha graça, disse o Senhor, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus. Barro é frágil. Se nós não tivermos na mão do oleiro, nós aguentamos as provas. Se nós não tivermos na mão do oleiro, quantas vezes, queridos, já quebramos, já trincamos? Quantas vezes na nossa caminhada cristã, nós já sentimos o baque, já sentimos o tombo, e quantas vezes precisou o Senhor nos moer novamente? E sabe o que ele moe? Ele amassa o barro e põe água, ele amassa o barro e põe água, ele amassa o barro, a água fala da palavra. Então não reclame se você está sendo amassado. Deus está fazendo de você um vaso novo. Dá uma cutucada no teu irmão do lado. Não reclame, meu irmão. Deus está te fazendo um vaso novo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira característica do barro: o barro não tem querer. Você já pensou? Seria um absurdo o barro consultar, ou melhor, o oleiro consultar o barro. Seria um absurdo que o oleiro, ao fazer o barro, fazer o vaso, ele perguntar para o vaso: está bom assim? Seria um absurdo admitir que o oleiro consulte a forma que ele deveria receber. Agora, Deus ensina uma poderosa e inesquecível lição a Jeremias, quando ele manda ir lá na oficina e observar como é que o oleiro fazia. E Jeremias viu. Veja bem, lá no capítulo 18, verso 4. O que diz lá? Verso 18, aliás, capítulo 18, verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos. Preste bem atenção em subir na sua Bíblia. Conforme pareceu aos olhos do oleiro. Tem gente que, ao passar por uma situação, por uma prova, por causa da fragilidade do barro, diz assim: eu não aceito passar por isso, eu não admito que eu tenho que passar por essa situação. Eu já ouvi isso, pessoas dizendo: pastor, eu não admito, eu não aceito que Deus permita que eu passe por isso. Meu querido, está sendo amassado, minha irmã, está sendo amassada. O barro não tem o que querer, Deus sabe o que fazer conosco, Deus sabe o que fazer com nós. Amém, queridos? Amém. Uns reclamam, os outros querem ensinar a Deus, mas na verdade, quem somos nós? Vasos de barro. Quem somos nós? Barro diante do oleiro, para dizer o que ele tem que fazer. Amém? O barro não resta a opção senão render-se à vontade soberana do artista. E esse artista é Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
A quarta lição, queridos, que nós aprendemos é que o barro é matéria-prima. Agora, é aqui que vem o teu valor. Barro é a matéria-prima que Deus escolheu para trabalhar com ele. O artista é que resgata o barro da mente de igualdade. Você não tinha valor nenhum. Ninguém dava valor para você. Ninguém neste mundo olhava em você, ou olha em você ainda, com algum valor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus fizer de você um vaso, você vai ornamentar. Você vai estar na casa do rei. Você vai ser valorizado e olhado e admirado por pessoas. Porque tem um artista de olho em você. Esse artista é Deus. Você precisa valorizar o que você tem. Nós somos, na verdade, vasos de barro com um tesouro dentro do nosso coração. Deus colocou um tesouro em cada um de nós, queridos, porque Ele é especialista em trabalhar com barro. Deus é especialista a mexer com barro. Olha, no capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, verso 7, tem um versículo que diz, está ali: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Imagina, se Deus não usasse o barro e usasse uma outra coisa, hein? Já pensou? Cada um ser um cristal? De quem seria a excelência? A excelência seria nossa. Querido, nós não somos nada. Eu e você não somos nada. Nós simplesmente somos vaso que Deus usa nas mãos dele. Vaso que ornamenta, vasos que guardam tesouros, vasos que podem até ser admirados aonde ser colocados, mas é porque o artista nos fez assim. Amém? Amém, queridos? Amém. Agora, 3 coisas, e eu quero ser breve, 3 coisas que o oleiro possui para fazer do barro um vaso. A primeira coisa é um lugar especial para guardar e tratar o vaso. Onde você está esta noite? Esse é um lugar especial para tratar o barro. Você está aqui esta noite, você não veio aqui por acaso, você não caiu aqui de paraquedas. Deus trouxe você nesta casa para tratar com você, barro. Diga teu irmão aí: Deus te trouxe aqui para tratar contigo, barro. É aqui que nós somos tratados, queridos. A primeira coisa é que tem um lugar onde o oleiro trata do barro. Isso representa a igreja. A segunda coisa, ele tem uma fornalha. Ele trata com o barro e manda ele para o fogo, manda ele para a fornalha. E a fornalha, qual é o propósito da fornalha? Endurecer o barro. E quando ele endurece o barro, ele esquenta. Isso está falando do quê? Do Espírito de Deus, que aquece o nosso coração, na comunhão, no amor a Deus. Estamos fervorosos no Espírito, porque passamos pela fornalha de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coisa, o oleiro tem um toque especial. Imagina eu fazendo um vaso de barro, imagina o que seria. Agora, o oleiro sabe como fazer. Ele sabe ornamentar, ele sabe fazer o desenho do barro com o seu dedo. Sabe, de vez em quando Deus dá nos apertadas, machuca a costela, machuca os rins, machuca as costas. De vez em quando reclamamos das provações que nós passamos, queridos. Mas é Deus moldando eu e você. Amém. É Deus fazendo de nós segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Agora, queridos, as suas mãos nos disciplinam. E nessa disciplina é como, imagina o oleiro no meio da roda, está rodando aquele vaso que ele está fazendo, e ele encontra um pedrisco no meio do vaso.
ele precisa tirar. Ele encontra uma raminha de mato no meio do vaso. Se ele não tirar, o vaso vai trincar. Sabe, a disciplina de Deus é benéfica para nós. Nós somos vaso, querido, nas mãos do Senhor. O barro, para ser transformado em vaso, passa por alguns preparos. Você sabe que ele é escolhido, e é escolhido uma barranca. Às vezes, lá no Salmo 40, diz o salmista que ele nos tirou de um saco de lodo. De onde você veio, meu irmão? Não vai dizer que você veio do Córrego do Traíra. Você pode ter vindo até da capital de São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar, mas você saiu espiritualmente falando do saco de lodo. Fisicamente você pode sair de uma grande cidade, ou sair do lado da Antagorda, de onde eu saí, que ninguém sabe onde fica. Mas espiritualmente, nenhum de nós não saiu a não ser de um saco de lodo. Quem somos nós, querido? Somos barro. A primeira coisa, ele nos tira de uma barranca. Depois ele nos tira pedras, ele faz uma limpeza, nos tira cascalho, tira erva danina, tira tanta coisa, tanta escória que há no barro. E aí o barro vai passar por o processo de ser pisado. É assim que é feito o vaso. O vaso é feito de tanta pisadura, de tanta amassada, e a máquina moe aquele vaso. E quantas vezes, querido, nós temos a tendência de reclamar. E Deus está dizendo dos céus, o oleiro está dizendo: eu estou moldando você para fazer um vaso valoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, há três coisas importantes nós lembrarmos: que as provações, elas vêm, as tentações vêm, e as tribulações vêm para todo vaso. As provações Deus permite, as tentações o diabo tenta armar uma armadilha contra nós, e as tribulações, as adversidades desta vida nos pegam, mas tudo isso faz parte da modelagem do vaso. Então, querido, você pode ser um barro, você pode ter ser tirado da argila, mas Deus tem um propósito de fazer de você um vaso para a sua honra e para a sua glória. Por isso você precisa valorizar isso. Você precisa olhar para dentro de você e dizer assim: olha, eu posso não ter sido ninguém nesta vida, eu posso ter sido até desprezado por alguém, mas o Senhor me tirou de um saco de lodo para fazer de mim um vaso para ornamentar a sua casa. E aí eu estava estudando sobre o que existe lá na casa do oleiro, e eu aprendi uma coisa muito importante. Existe na casa do oleiro, queridos, e eu notei, muito importante, existe uma roda de oleiro de pedra. Junto com esta roda, na verdade, tem dois elementos: o prato de baixo, que é o maior, e o prato de cima, que é menor. O prato de baixo, na verdade, que é o maior, ele provia o eixo desta roda. Isso representa, na verdade, o Velho Testamento. E o prato de cima, nós estamos fazendo uma linguagem figurada aqui, que é menor, representa, na verdade, o Novo Testamento. Porque o maior, ele segurava o eixo da pedra, e o menor, na verdade, moldava o vaso. E esta pedra representa quem? A Cristo. Cristo está tanto no Velho como no Novo. Então, se você é um barro nas mãos do oleiro, é lá neste lugar, a pedra que é Cristo é que vai mover tudo isso. O prato de cima e o prato de baixo vão fazer com que você seja moldado, e vai sair um vaso para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso, queridos, Deus tocou em mim a compartilhar convosco esta mensagem. O formato que vai sair é o formato que agrada ao Senhor. Na verdade, o vaso vai para o estaleiro, ali vai adquirir firmeza, e depois é levado para o forno para ser aquecido, e depois ele recebe um calor necessário, ornamentado,
da forma que o artista quiser, e ali torna-se um vaso de grande valor. Depois de pintado, depois de ornamentado, ninguém sabe todo o processo que passou. Quando olha para aquele vaso, todo mundo o admira. O vaso que está lá na casa do rei foi tirado da barranca, foi tirado da argila. Eu quero que você fique em pé comigo nesta hora. Sabe, querido, você está aqui para ornamentar a casa do rei. Você está aqui neste lugar para ornamentar a casa do rei. Nós precisamos valorizar o que temos dentro de nós. Nós precisamos dar valor para aquilo que o Senhor colocou em nós. Você não é mais um barro que está lá naquele barranco. O Senhor já te tirou de lá. Você não está nas barrancas da vida mais. O Senhor te trouxe para a casa dele. Aqui ele trabalhou na sua vida. Ele fez um trabalho em você. Ainda está fazendo em mim e em você. Quantas vezes erramos, mas estamos na mão do oleiro. Nós precisamos que ele continue trabalhando em nós. Amém. Nós precisamos que ele continue tirando de nós o que não lhe agrada, para não rachar, queridos. Nós não podemos admitir nada errado neste vaso, porque se tiver errado, o vaso vai trincar, o vaso vai se quebrar. Mas nós precisamos estar nas mãos dele. Eu preciso e você precisa estar nas mãos do Senhor. Amém. Quantas vezes as lutas, as provas têm nos feito entristecer. Eu já encontrei pessoas que, quando eu pergunto para elas como você está, elas dizem assim: mais ou menos, pastor, estou passando tanta luta. É o artista trabalhando neste bar e vai te honrar. Eu quero falar com você nesta hora. Abaixa a sua cabeça. Quem sabe você entrou neste lugar com tanto problema, tantas dificuldades, tantas lutas. Você veio nesta casa e pediu assim: Senhor, fala comigo. Eu fui desprezado. Eu estou passando por tantos problemas. Uns estão enfrentando provações que Deus permite. Outros estão enfrentando tentações que o diabo arma contra você. Outros estão enfrentando, na verdade, as adversidades da vida, as tribulações em alguma área da sua vida, que fazem parte. A palavra diz que no mundo teremos aflições. Tudo isso são um trabalho de Deus na sua vida. Eu quero orar com você nesta noite. Feche os seus olhos. Se você quiser receber uma oração, Senhor, fala assim: Senhor, eu quero. Levante a sua mão comigo. Eu quero ser trabalhado por ti. Algumas pessoas estão levantando as suas mãos. Senhor, eu preciso ser moldado. Senhor, eu tenho passado tantas lutas, tantas provas, tantas dificuldades. A luta tem sido tão grande, mas eu não estava entendendo, Senhor. Mas esta noite eu entendo que Tu estás me moldando. Tu queres fazer de mim um vaso de valor, um vaso para ornamentar a Tua casa, um vaso que seja admirado por todos aqueles que se aproximam. Sabe, queridos, o mundo tem que olhar em nós o brilho de Cristo neste vaso que somos nós. O mundo, quando olhar para nós na casa do rei, ele vai dizer realmente, o mundo vai dizer de nós, realmente este homem, esta mulher teve um trabalho de Deus, houve uma mudança no seu coração, houve uma mudança na sua vida, houve alguma coisa que aconteceu, porque o vocabulário não é o mesmo, a atitude não é a mesma. Houve um novo nascimento. Isso é um trabalhar de Deus em nós. Talvez você entrou aqui neste lugar e nunca teve uma experiência com Deus. Nunca você teve uma mudança na sua vida. Mas aqui é a casa do oleiro. Aqui é o lugar onde estão
a roda de pedra que é Cristo, e aonde estão o prato de baixo e de cima, que é o Novo e o Velho Testamento ministrado para você. É aqui que Deus quer trabalhar na sua vida. Será que tem alguém hoje que gostaria de dizer para Deus: Senhor, eu quero começar a ser amassado e moldado por Ti, para ser um vaso de honra? Essas pessoas que levantaram a mão, eu quero orar por você nesta noite, para que Deus trabalhe no seu coração. Será que você sairia do seu lugar e via ao altar? Venha, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, venha diante do altar, nós queremos orar por você. Quem sabe você, meu irmão, diz assim: pastor, eu preciso de um renovo, eu preciso chegar mais perto, eu preciso representar mais o reino de Deus, eu preciso que este vaso que sou eu tenha escondido os tesouros de Deus na minha vida. Eu quero orar por você nesta noite. Sai do seu lugar em nome de Jesus, venha até o altar. Venha, no nome de Jesus, venha. Venha, venha, não demore, venha. Acompanhe, mas não acompanhe essa irmã. Venha, meu irmão. Venha, minha irmã, no nome de Jesus. Venha no nome de Jesus. Igreja do Senhor, vamos nos aproximar do Senhor. Vamos deixar que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração, na nossa vida, para sermos instrumentos de Deus nessa cidade. Nós precisamos representar o reino, nós precisamos ser vasos, nós precisamos enfeitar a casa do rei, nós precisamos que o mundo olhe para nós, queridos, e não nos compare como barro de barranco, mas nos veja um vaso trabalhado por Deus. É isso que nós precisamos, queridos. Nós não podemos ser iguais do mundo, senão ainda vamos estar lá no barranco, ainda não fomos resgatados do barranco. Mas nós precisamos, queridos, já ser um vaso nas mãos do Senhor. Quem sabe você diz assim: pastor, eu preciso me aproximar um pouco mais, eu preciso estar um pouco mais. Não tenha vergonha não, você não está diante dos homens, está diante de Deus. Eu preciso me aproximar um pouco mais, eu preciso ser mais útil para Deus. Eu quero orar com você. Estenda as tuas mãos para cá nesta hora. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela vida dos teus servos, Senhor, que aqui estão diante do teu altar. Meu Deus, nós queremos ser úteis, Senhor, para ti. Nós queremos ter em nosso coração, ó Pai, a tua palavra de tal maneira, Senhor, que ela possa moldar a nossa vida, para que sejamos vasos, instrumentos nas tuas mãos. Pai, abençoa teus filhos que estão na tua casa esta noite. Cada um de nós conhece o seu interior, cada um de nós examina dentro de si. Ó Deus, nós precisamos, ó Deus querido, ser moldados, ser trabalhados, ser, Senhor, ornamentados por ti, mudados, Senhor, naquilo que precisa ser mudado. Ó Deus, que nunca sejamos, Senhor, o vaso que reclame daquele que molda nossas vidas, mas que seja a tua vontade em nós prevalecida, Senhor. A nossa vida, Pai, está em tuas mãos. Os nossos corações, Senhor, se colocam na tua presença. Faz de nós segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Abençoa os teus servos, Senhor. As tuas servas, Senhor querido, se colocam diante de ti nesta noite, e que nós possamos guardar no nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém.